Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a transitividade verbal. Todas as vezes que nós falamos sobre isso, eu tenho que pensar, tomar como referência o meu verbo, assim como eu o tomei como referência no estudo do sujeito e do predicado. Então, aqui, além de a gente avaliar também o sujeito e o predicado, nós vamos avaliar também o tipo de verbo que eu tenho. Se ele é um verbo de ligação, se ele é um verbo transitivo direto, se ele é um verbo transitivo indireto ou se ele é um verbo intransitivo. Então, nós vamos ter aí 4 tipos de verbo, né? Nós já vimos que os meus verbos de ligação são aqueles verbos que vão indicar estado e não ação, né? Então, se eles indicam estado, nós vamos ter aí no estudo do sujeito, nós vimos que nós vamos ter os verbos ser, estar, ficar, parecer, continuar, tornar-se, andar, permanecer. Esses são os verbos de ligação mais famosos. Então, os verbos de ligação vão indicar estado. E na composição dos verbos que vão indicar ação, né, nós vamos ter aí os verbos transitivos diretos. Nós vamos ter os verbos transitivos, né, porque aí ele vai se diferenciar, ele vai se subdividir em duas formas. Nós vamos ter os verbos intransitivos, tá? E nós vamos ver aí qual que é a diferença entre um e outro. Pois bem, todas as vezes que nós vamos dizer alguma coisa, né, vamos fazer um pedido, vamos falar uma oração, eu vou fazer determinado contexto, eu vou pronunciar determinado contexto e esse contexto vai se julgar compreensível ou não de acordo com o verbo ao qual estou me referindo. Por exemplo, se eu falo assim para vocês, pessoal, eu gosto. Vocês vão dizer, professora, mas você gosta de quê? Observe que quando eu digo assim, pessoal, eu gosto, vocês não entenderam o sentido. Por quê? Porque é preciso que haja uma outra coisa para completar o sentido desse verbo gostar. Né? Então, eu tenho o verbo gostar como sendo um verbo que não possui o sentido completo, isto é, ele vai precisar de uma outra referência, buscar referência em outro lugar para que esse sentido se faça. Se eu disser, pessoal, eu gosto de chocolate, agora sim o meu sentido está completo. E se agora ele está completo, eu percebo então que o verbo gostar é um verbo que não tem sentido completo por ele mesmo. Isto é, quando eu paro a minha oração no verbo, ele não se faz completo. Sendo assim, nós vamos ter como verbos a característica principal dos verbos transitivos são aqueles verbos que, deixa eu colocar uma chavinha aqui, não possuem sentido completo. A mesma coisa, galera, se eu disser para vocês assim, fui à feira e comprei. Qual que é a informação que eu estou trazendo? O que eu comprei? Então, se eu disser, fui à feira e comprei banana, maçã, trigo, sei lá. Observe que aí sim a minha informação se faz completa, né? Mas se eu parar apenas no verbo, eu vou ter uma informação que não me agrega muita coisa. Então, eu tenho uma informação cujo sentido não se faz completo, tá? Então, não possui sentido completo. E pensando nessa completude, né, ou nessa incompletude, eu vou fazer com que os meus verbos transitivos, eles se dividam em duas partes. Eu vou ter o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. E vou explicar para vocês qual que é a diferença entre um e outro. O verbo transitivo direto é aquele que vai ligar diretamente ao seu complemento. Por exemplo, o exemplo que eu disse, comprei, eu vou colocar uma frase curta aqui para caber, tá? Comprei flores.
Observe que se eu trouxesse para vocês apenas a informação comprei, essa informação não se faz completa, né? É preciso que haja uma outra referência para que eu entenda. A referência que eu venho trazendo aqui no caso é flores. Então, eu tenho a minha referência flores. Ora, agora eu entendi, o meu sentido se faz completo que eu comprei flores. Sendo assim, flores está completando o sentido do verbo comprar. E observe que entre o meu verbo e o que o completa, eu não tenho nenhuma preposição. Quais são as preposições? Aliás, o que é uma preposição? São aquelas palavrinhas curtas a, com, de, em, para, por, né? Então, observe que não tem. Por não ter nada que atrapalhe o meu caminho, vamos dizer assim, eu tenho, então, uma ligação direta entre o meu verbo e o que o completa. Sendo assim, eu tenho aqui, então, o verbo transitivo direto e o que vai completar o sentido do verbo transitivo direto, eu vou chamar de objeto. Neste caso, de objeto direto, porque ele completa o sentido de um verbo transitivo direto, tá? Agora, o verbo transitivo indireto, né? Ele vai ser ligado ao complemento dele por meio de uma preposição, ok? Então, observe que eu tenho aqui a preposição de. Se eu disser apenas preciso, a informação se fez incompleta. Do que eu preciso? Quem precisa, precisa de algo ou de alguém, né? Então, observe que o verbo por si só precisa, ele precisa de alguma coisa que o complete. Neste caso, eu tenho informação de você. E esta informação, observe que entre o meu verbo e a informação que o completa, eu tenho aqui uma preposição. Se eu tenho uma preposição, a ligação entre o verbo e o complemento dele se faz por meio de uma preposição, isto é, se faz de forma indireta. Então, aqui eu vou ter um verbo transitivo indireto e o que completa esse verbo transitivo indireto eu vou chamar de objeto indireto, tá? Objeto indireto, porque ele está completando um verbo transitivo indireto. Então, o que a gente entende? A principal característica do verbo transitivo é aquele verbo que não vai possuir sentido completo, isto é, quando eu estiver fazendo a leitura do meu texto, se eu parar no meu verbo, eu vou perceber que o sentido está quebrado, o sentido não se faz coeso. Diferente, por exemplo, dos verbos intransitivos. Os verbos intransitivos terão o sentido completo. Vou trazer alguns exemplos para vocês verem. Por exemplo, se eu disser assim, olha, a baleia morreu na praia. Tá? A baleia morreu na praia. Observe que neste caso, né, eu tenho aqui o verbo morrer. Pergunto para o meu verbo, para achar o sujeito. Quem morreu? A baleia. Então, aqui eu tenho meu sujeito, sendo ele simples, porque eu só vou ter o núcleo, tá? Sendo sujeito simples. O que sobrou aqui é o meu predicado. Se eu disser apenas a baleia morreu, vocês entenderam que a baleia morreu? A gente entende, não é? A informação na praia, para mim, ela não acrescenta muita coisa, ela não faz diferença para a compreensão do meu verbo. Sendo assim, o verbo morrer é um verbo que tem sentido completo, então eu irei chamá-lo de verbo intransitivo. Ora, os verbos intransitivos, por eles terem sentido completo, eles não precisam de objeto. Os objetos serão características apenas dos verbos transitivos, tá? Neste caso aqui, eu tenho uma informação que indica para mim tão somente uma circunstância. Aqui indicando uma circunstância de lugar. Então, eu vou ter um adjunto adverbial de lugar. E o meu predicado, né, a análise do predicado, eu tenho um verbo que indica ação, então eu tenho um predicado verbal.
tá? É assim que a gente estuda, então, a análise, né? Como que eu identifico se um verbo é de ligação, se um verbo é transitivo direto, se um verbo é intransitivo, para que nós possamos aí fazer a análise sintática de algumas orações, que no caso eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aqui 5 frases para que nós possamos fazer a análise, né? Estudo tanto do sujeito quanto do predicado, e análise dos verbos também, tá? Então vamos lá. Gosto das suas ideias. Primeira coisa que a gente faz é identificar o verbo, tá? Então tem o verbo gostar. Eu pergunto para o verbo: quem é que gosta das suas ideias? A minha resposta sou eu. Observe que eu não estou escrito na frase. Sendo assim, eu tenho um sujeito oculto, tá? E o que sobrou, no caso aqui, a frase inteira, vai ser o meu predicado, tá? Vamos fazer a análise do meu predicado. Eu tenho o verbo gostar. Esse verbo gostar não é um verbo de ligação. Se ele não é um verbo de ligação, automaticamente é um verbo que indica ação. Então, eu tenho um predicado verbal, tá? Agora, nós vamos analisar a transitividade do verbo gostar. Quem gosta, gosta de. Observe que eu tenho a preposição, aqui no caso de, mais o artigo as, né? Então, se eu tenho a preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto, né? Porque se eu disser apenas gosto, vocês não vão entender do que eu gosto. Então, eu entendo que o verbo gostar, ele precisa de algo que o complete. Neste caso, eu gosto das suas ideias. Então, das suas ideias vai preencher o sentido do verbo gostar. Como eu tenho o verbo transitivo indireto porque eu tenho uma preposição, isso aqui então vai ser um objeto indireto, tá? E aí está feita a análise desta oração. A escola precisa de professores bons. Então vamos ver. O verbo está aqui. Quem é que precisa de professores bons? A escola. Então esse aqui é o meu sujeito. Observe que dentro do meu sujeito eu tenho duas palavras, um artigo e um substantivo. Então eu vou ter aqui o meu núcleo do sujeito, que vai ser escola, né? Então, se eu tenho núcleo só, meu sujeito é simples. O que sobrou vai ser o meu predicado, tá? Dentro do meu predicado, eu tenho assim, olha, escola precisa de professores bons. Eu tenho o verbo precisar, que não é um verbo de ligação. Se não é um verbo de ligação, eu tenho, por enquanto, um predicado verbal. Vamos continuar. Agora vamos fazer a análise do verbo, tá? Esse verbo aqui, se eu disser apenas a escola precisa, observe que o sentido não se faz completo. Então, eu tenho até então um verbo transitivo, né? Por que transitivo? Porque ele não tem o sentido completo. Observe que eu tenho aqui uma preposição que está ligando o meu verbo ao sentido que a ele é dado, que é o de professores bons, né? Se eu tenho isso daqui, então meu verbo está sendo ligado ao seu complemento por meio de uma preposição. Eu tenho um verbo transitivo indireto. E isso daqui, então, vai ser o meu objeto indireto, tá? Porque nós vimos que todo verbo transitivo indireto, ele vai ter um objeto indireto. Observe que aqui eu tenho bons. Esse bons está dando uma característica aos professores. E aqui neste contexto, os professores exercem a função de objeto. E nós vimos também que o que dá característica aqui na análise sintática, nós vamos chamar de predicativo. E por ele estar dando característica ao meu objeto, eu vou ter um predicativo do objeto, tá? Predicativo do objeto. Ora, então se eu tenho um verbo que indica ação seguido de um predicativo, isso é a característica do predicado verbo nominal. Então aqui o meu predicado, eu vou ter um sujeito simples e um predicado verbo nominal, tá bom? Vamos para o próximo. A sala estava fria e úmida. Então tem o verbo estar. Pergunta para ele o que é que estava fria e úmida? A sala.
né? A sala, observe que eu tenho um núcleo só, então eu tenho sujeito simples. O que sobrou aqui vai ser o meu predicado. Vamos analisar o predicado? Eu já vi que aqui eu tenho o verbo de ligação. Ser, estar, ficar, parecer. Então, se eu tenho verbo de ligação, não vou nem fazendo muita coisa, eu já sei que é um predicado nominal. E o que aparece depois de um verbo de ligação? Ora, nós estamos vendo que aqui eu tenho características do meu sujeito. O meu sujeito está frio e úmida. E como que chama as características? Ó, predicativo. No caso do sujeito, porque é o meu sujeito que está frio e úmido, tá? Então, tenho o predicativo do sujeito. Vamos lá. Entregou flores para ela. Verbo quem entregou, ele. Observe que se ele não está escrito aqui, então tem o sujeito oculto, tá? Sujeito oculto, ele entregou flores para ela. Na análise, então, eu vou ter tudo isso daqui como predicado. Eu já sei que o verbo entregar não é verbo de ligação, então eu tenho um predicado verbal, né? Vamos ver aqui agora a transitividade do verbo entregar. Então, vamos lá. Se eu disser apenas entregou, né? Entregou o quê? O meu sentido não se faz completo. Então, eu já sei que é um verbo transitivo, porque o meu sentido não está completo. Se eu tenho verbo transitivo, ora, eu preciso de algo que o complete. Então, eu tenho ali, entregou flores. Até aqui, entregou flores. Observe que entre o meu verbo e o meu complemento, eu não tenho nada que atrapalhe esse caminho, né? Então, isso aqui vai ser o meu objeto direto desse verbo aqui. Mas acontece que ainda tem alguma coisa aqui. Tá vendo que isso aqui é uma preposição? Esse a, com, de, em, para, por, né? São as preposições mais usuais. Nós temos aqui uma preposição. Então, olha, eu entreguei alguma coisa para alguém. Então, neste caso, isso aqui vai ser um objeto indireto. E o meu verbo vai ser um verbo transitivo direto e indireto, que nós vamos chamar de verbo bitransitivo, tá? E o predicado continua sendo verbal. Vamos aqui para nossa última análise. Lutamos muito. Então, quem lutou? Nós. Se nós lutamos, meu sujeito é oculto e aí minha frase inteira vai ser o predicado, tá? Vamos lá. Se eu disser apenas lutamos, né? Você entendeu que a gente lutou? Entendemos, né? Então, nós temos aí um verbo intransitivo, é um verbo que não precisa de complemento, não precisa de nada para fazer sentido aí, para dar sentido aí. Sendo assim, eu tenho aqui um verbo intransitivo e esse muito, como os verbos intransitivos não possuem objeto, eu vou ter uma intensificação desse verbo. Então, eu vou ter um adjunto adverbial de intensidade. E aqui, se eu tenho, então, um verbo intransitivo, meu predicado, um verbo que indicação, meu predicado é verbal. Entenderam, gente? Adoro análise sintática, eu sou apaixonada por análise sintática. Nós vamos fazer mais algumas atividades ali no computador. Eu espero que vocês tenham super curtido essa aula, porque foi uma aula bastante legal e de bastante aprendizado. Vamos treinar mais um pouquinho. Até a próxima aula. Tchau, tchau.